professor Daniel e hoje eu vou dar uma aula de você sobre a questão de água no mundo e no Brasil, oceanos, mares e estreitos e a hidrografia. Todos nós sabemos que a água tem três estados. O sólido, que é as neves, e os gelos, que é a parte que você mais encontra no mundo. Líquido, a água dos mares e oceanos, e o gasoso, que é a água das nuvens. Segundo a ONU, existe 1 bilhão de habitantes para pouca água, ou seja, tem pouca água para muito habitante. Isso gera um problema no processo de alimento e da produção de alguma coisa, tipo computador, das fábricas também. E existe a água virtual, que é quando você usa muita água para produzir das indústrias e dos alimentos. E o Brasil possui a maior quantidade de água potável do mundo, com 14%, encontrada na Amazônia. E o problema disso é que as indústrias, elas geram muito problema, tipo a poluição, que eles jogam seus resíduos tóxicos nos mares e isso afeta o ambiente. O planeta ele é coberto por 98% da hidrosfera por água. E essa água envolve todos os continentes e existem 3 oceanos: Atlântico, Índico e Pacífico. O maior de todos é o Atlântico, que ele redonda os continentes americanos e australiano. O Pacífico é o segundo maior, que ele ronda os continentes asiáticos. E o Índico é o menor de todos, que ele povoa a Ásia, a Europa e só. E o maior problema disso, dos oceanos, é a poluição, mas também gera coisas boas, tipo o comércio de alimentos, sobre máquinas, essas coisas. E o ruim disso é que, conforme o comércio, pode ter a poluição que prejudica o meio ambiente e também seu meio de alimento. O Brasil possui 12% de água doce superficial da Terra. Isso quer dizer que são uma das maiores redes de águas fluviais do mundo. A energia elétrica do Brasil é movida por 2 bacias estruturais e digitais. Uma sul, sudeste, centro e oeste, e o outro é o norte e nordeste, que corresponde a 70-75% da água do mundo. Conta com 12 bacias hidrelétricas. E além disso, o Brasil tem a maior usina hidrelétrica do mundo, que é de Itaipu, que é a maior geradora de água limpa e potável do mundo. As usinas hidrelétricas são usadas para dar energia. A água dos mares ou dos rios, eles vão indo nas suas usinas e existem máquinas que trazem essa certa energia. E as vantagens e as desvantagens das usinas hidrelétricas são: as vantagens geram emprego e também ajuda muito a população no meio de alimento e de energia. As desvantagens é porque as usinas hidrelétricas têm que ser feitas no lado de um rio de aproximadamente 7 metros. E isso é pouco tamanho para uma hidrelétrica tão grande assim. E quando você vai fazer uma hidrelétrica, você tem que tirar se ele quer fazer no lado de um rio e lá tem um povo, ele tem que tirar esse povo de lá para construir sua hidrelétrica. Então ele tira o povo, desmata as árvores e essas coisas. Uma enorme área ganhou um triste apelido: o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar que já foi um paraíso. Um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo a estimativa, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado. Poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais?
se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de Lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas-vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida, então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes ela é devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis, mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é varrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar. Ou vem de rios poluídos que desembocam no oceano. No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam às margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa, até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta, numa região praticamente desabitada do Havaí. Não era para ser um paraíso ecológico, mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Um pouco mais à frente, essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de 1.000 quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach dificilmente vê um gari, e o plástico que chega lentamente pelo mar vai ficando esquecido no paraíso. Há 2 anos depois que se mudaram para cá, Dean e Suzanne Fraser resolveram fazer de Camilo um alerta planetário. Suzanne se pergunta, será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Dean vem trazendo um galão que sem dúvida chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação. O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia, que somos nós, estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito. E não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico. Haveria depósitos de lixo em 5 regiões dos oceanos. Nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de lixo.
Em pouco menos de 2 décadas, a ilha já tem 50 mil metros quadrados e abriga indústrias e depósitos. Caminhões chegam de barco o tempo todo. O lixo orgânico é queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são separados e exportados para a Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que avança sobre o oceano.